As tendências de anúncios para escritórios de advocacia em 2025. Inteligência artificial, atendimento e vendas, ferramentas, escolha de nicho, tudo isso é tema desse quarto episódio do Vossa Autoridade. Vossa Autoridade é um bate-papo descontraído sobre como afirmar a sua autoridade na internet como escritório de advocacia. Para falar de tudo isso hoje, eu trouxe aqui um convidado especial, que é o Alexandre Constantino. Ele é formado em tecnologia da informação desde 2010, começou no digital em meados de 2015, quando ele trabalhava com SEO. Em 2020, começou a trabalhar como gestor de tráfego pago e em 2022 fundou a sua própria agência, a Omni Mídias Marketing Digital, onde já gerenciou mais de R$500 mil em anúncios e já faturou mais de R$5 milhões para os seus clientes. Também é membro da comunidade Subido Pro, fundada por Pedro Sobral, uma comunidade onde estão as maiores mentes do mercado de tráfego da América Latina. Muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo. Muito obrigado. É muito prazer estar aqui no Vossa Autoridade. Eu estou aqui para falar de todas as tendências que nós temos aqui e eu fico muito lisonjeado pelo convite que eu recebi por você, Eduardo. Valeu. Sem formalidades, hein? Pode deixar que o nosso bate-papo aqui é mais descontraído, tá bom? Fica à vontade. E olha só, eu já quero começar com um assunto muito bacana que, cara, eu acredito que é uma das tendências mais fortes para 2025, então já quero começar com o pé direito, que é sobre a questão da inteligência artificial no MetaAds. O que está acontecendo com isso, essa transformação que está acontecendo no MetaAds em relação à inteligência artificial? Fala um pouco pra gente. Então, o que acontece? A Meta está cada vez mais voltada para a inteligência artificial. Então, ela está fazendo de tudo para usar a inteligência artificial dela. Ela vai inclusive até semana passada, não, ontem, o Meta AI saiu hoje no Brasil, que é uma, digamos assim, é como se fosse o chat GPT agora do Meta. Acabou de sair o acesso dela ontem no Brasil. Então, imagina, a gente está... Só para ter uma ideia, a Meta está investindo pesado em inteligência artificial, tá? Tanto em anúncios como atendimento, até na questão de, tipo, nos próprios anúncios que a gente, no caso, em gestão de tráfego que a gente faz, ela está cada vez mais insistindo que a gente use a inteligência artificial dela. Então, muita coisa que acontece hoje, a gente, como nós temos questão de configuração de anúncios, essas coisas, ele está cada vez mais fazendo com que a gente utilize mais essa ferramenta deles do que a própria manual, assim, humano, assim, digamos assim. Com certeza tem um lado positivo e um negativo, né? Sim, sempre. O positivo é que a inteligência artificial é um sistema de aprendizagem. Ele vai aprendendo cada vez mais, a cada vez mais. A única coisa ruim para nós, hoje em dia, como gestores, é o fato de você não ter tanto controle. Porque o que acontece? Quando você tem inteligência artificial, por exemplo, no Meta, você precisa dar um direcionamento para ela. Você tem que dar um direcionamento. É a mesma coisa que tu ensinar uma criança a atravessar a rua, tem que dizer para ela que ela não pode olhar para o lado, tem que olhar para o lado para não ser atropelada. E no semáforo, desculpa, não no semáforo, Na faixa? na faixa de pedestre, tudo certinho. Isso tu tem que ensinar para a criança. Se você ensinar ela certo, ela vai para frente. É a mesma coisa a inteligência artificial. Se você der os passos certos, as direções certas, ela vai aprendendo aos poucos e vai na direção certa e vai fazer tudo o que a gente precisa da maneira correta. Se você dá um direcionamento errado, vai demorar até um certo tempo para ela, digamos assim, porque ela vai aprender um pouco errado, mas até ela se corrigir vai demorar um certo tempo para ele voltar nos trilhos certos. Então é um pouquinho mais complicadinho, assim. Mas a inteligência artificial hoje em dia, 2025 está aí para ficar e cada vez mais a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Certo. Alexandre, sabe qual é a percepção que eu tenho do Meta? Especialmente assim como uma tendência para 2025, é que o Meta, eu tenho a percepção que o Meta ele quer facilitar muito a utilização dessa ferramenta, que é complexa pra caramba. Quem estuda sobre isso tem que estudar muito, não é só um curso ali de 2 horas que você vai entender. E a maioria dos usuários do MetaAds não fazem cursos ou não contratam pessoas profissionais para gerenciar os seus anúncios. Ele vai lá, tenta fazer sozinho.
E eu acredito que essa mudança é justamente para facilitar ainda mais que a maior parte dos usuários consiga utilizar os anúncios da melhor forma possível. E, claro, isso para quem é profissional e sabe utilizar muito bem, é ruim porque vai limitar mesmo, como você disse, né? Vai Uhum. tirar vários recursos que são manuais e que a gente consegue entender também. Se eu fiz uma otimização manual e o anúncio trouxe um resultado X, eu vou conseguir mensurar se esse é o resultado esperado e saber se o que eu fiz lá manualmente deu certo ou deu errado para eu fazer novos testes. Com a inteligência artificial, tomando conta, de repente ela vai fazer as escolhas dela que não vão ficar tão claras para a gente não vai saber tão muito bem o que ela fez que deu certo ou que deu errado, É né? que, o que que acontece? Com a inteligência artificial, você precisa. É como se você programasse. Na verdade, a inteligência artificial você tem que ensinar ela. Você tem que ser. No caso do MetaMedia, você tem que deixar o máximo de direcionamentos da direção que você quer fazer, entendeu? O mais próximo possível do seu objetivo. Uhum. Só que o que que acontece? Vamos dar um exemplo. Eu resolvi anunciar para uma região X, quilometragem de uma cidade. Você Antigamente você conseguia fazer isso manualmente, sem problema nenhum. A Meta não se intrometia, não fazia nada, você conseguia. Hoje em dia já não permite mais. Hoje em dia, a inteligência artificial do Meta, às vezes o que que acontece? Beleza, a gente vai botar para essa cidade, mas se ela julgar que pode ter outras pessoas ao redor, ela vai fazer sem você perceber. Entendeu? Então, Uhum. por uma maneira é bom, mas por outro lado é ruim porque você não pode ter esse controle. Realmente, tipo, eu não quero, por exemplo, atender as cidades ao redor. Eu não quero, mas a Meta viu uma oportunidade para vender, ela meio que te força para tu chegar naquele caminho lá. Então Uhum. é complicado, mas é ainda início, mas ainda é complicado pra gente. É aí que eu queria chegar, É. que é justamente essa fase, então. O Meta quer facilitar a utilização dessa ferramenta, mas parece que essa inteligência ainda não é a melhor, Uhum. não está super desenvolvida ainda. Parece que tem muita coisa para ser desenvolvida nessa inteligência. E ao mesmo tempo ele já está forçando a gente a entrar nessa Sim. inteligência, meio que até para facilitar o aprendizado da própria inteligência. Uhum. Retira um pouco do lado dos profissionais alguns recursos manuais que a gente poderia utilizar e força essa utilização de uma ferramenta que ainda não está tão boa. Então tenho essa impressão assim de que realmente é um grande desafio. E o que eu penso assim, olhando para toda essa problemática, vamos dizer dessa forma, eu acredito que de tendência mesmo para 2025 para os escritórios de advocacia seria concentrar bastante sua energia na produção de um criativo, seja um vídeo ou uma imagem, muito bem construída, porque essa inteligência ela vai se basear no seu criativo. O que você fala no seu vídeo é totalmente relevante para a inteligência entender o que é o serviço que você está vendendo, para quem é, qual é a dor que vai resolver, qual é a solução que você traz e qual é o seu CTA, né? Qual é a ação que a pessoa precisa fazer depois de assistir o seu anúncio. Então, se você coloca isso num vídeo de anúncio bem esclarecido, com um áudio bem nítido também, né? Nada de aquele áudio gravado em qualquer jeito, com ressonância, com Sim. eco e uma imagem muito boa também, né? A qualidade do vídeo também vai determinar maior entrega ou não. E então o seu criativo, o seu vídeo, ele vai ser muito determinante para o sucesso do seu anúncio, porque é a partir dele que essa inteligência vai buscar a pessoa certa para assistir esse vídeo e tomar a ação que você quer. No caso, assim, os criativos, eles têm que estar. Uma que eles têm que direcionar muito bem o teu público, o que, que o teu público vai fazer. E querendo ou não, além de direcionar o público, você vai direcionar a inteligência do Meta, a inteligência artificial do Meta, porque a partir do momento ele vai chegar assim, você faz um anúncio direcionado, até para advogados, direcionado para um certo nicho, o Meta já vai entender que esse nicho, as necessidades que as pessoas podem ter nesse nicho. Então ele já vai meio que direcionar um anúncio já para isso. Mas o teu criativo ele tem que estar muito bem específico, porque como eu disse, a partir do momento que você dá direções certas, o Meta trabalha, faz direções certas. Se você dá uma direção errada para ele, ele vai te entregar pessoas que não têm a ver elas não têm a ver com o nicho que você está trabalhando ou com o criativo que tu fez. Por exemplo, eu quero fazer vamos pegar advogados. Eu quero fazer um criativo que é onde eu atendo um nicho de trabalhista. Eu quero fazer todo o meu criativo explicando os direitos, todos do possível cliente do advogado. E você vai querer que atingir esse tipo de pessoa. Mas você não faz um criativo, como é que eu vou dizer? É, volta.
Você não faz um criativo que fale com o seu público, você faz um criativo qualquer. Você só faz algumas pequenas falas que não tem nada a ver e bota para rodar. O Meta vai interpretar isso de uma maneira errônea, porque o que vai acontecer? Ele vai interpretar um certo tipo de público e não vai conseguir direcionar esse anúncio para esse público. Uhum. E daí o que vai acontecer? Você não vai atingir quem que você quer. Por Sim. quê? Porque são direções erradas que tu fez para inteligência artificial e acabou fazendo com que o Meta não atinja o público necessário que a gente quer. Falando disso, inclusive, né, considerando o que você fala no vídeo vai determinar essa direção, vai encontrar a pessoa certa ou a pessoa errada, eu vejo assim muito claro a possibilidade de um advogado ou uma advogada que quer falar sobre um assunto, explicar o direito de uma pessoa, trazer o tal do juridiquês para o vídeo e acabar falando de artigos, falando de jurisprudência, e essa linguagem mais técnica vai interessar quem? Outros advogados e Outros advogadas. advogados. Uhum. Você vai acabar fazendo com que a inteligência do anúncio leve o seu anúncio para outros advogados, em vez de uma pessoa que tenha interesse na solução mesmo. Então, tomar muito mais cuidado, né? Já é muito importante você tomar cuidado com a linguagem, para não ser muito técnica do jurídico, mas cada vez mais a gente precisa estar muito ciente disso para trazer uma linguagem bem direcionada para o público-alvo. E o que eu recomendo fazer seria você falar no vídeo mais sobre o problema da pessoa. Porque, veja bem, se você está conversando com uma pessoa e quer que aquele assunto, aquele vídeo, o anúncio seja interessante para ela, você tem que falar do que está na cabeça dela. Então, o que Uhum. é que vai chamar a atenção de uma pessoa que precisa resolver um problema? Você falar do problema dela. É isso que está na cabeça dela hoje, ela precisa resolver esse problema, e você, ao falar do problema, você chama a atenção dela e ela vai entender do que você está Sim. falando. Ou você também pode pensar em falar sobre a solução que ela está em busca. E aí você vai falar uma outra etapa do funil, né, dessa jornada. Você não vai falar só com a pessoa que já tem consciência do problema, mas vai falar com a pessoa que já tem consciência da solução. E ao falar dessa solução, você vai conseguir conectar com uma pessoa um pouco mais fácil de avançar para conversar com você em busca dessa solução. Mas sempre, falando do problema ou falando da solução, não traga linguagem muito técnica. Sempre fala com uma linguagem que é típica do seu público-alvo. É tanto que a gente até falando uma parte um pouco mais técnica do Meta, o que acontece? Hoje em dia a gente dividia os públicos por certos interesses que as pessoas tinham. Ah, trabalhista, alguma coisa assim. E agora a gente conseguia excluir certos interesses que as pessoas não tinham. Ah, a gente conseguia fazer com que a pessoa que tinha interesse sei lá, futebol, eu não quisesse aparecer para esse tipo de pessoa. Hoje em dia o Meta já não está mais fazendo isso. O Meta ele tá filtrando justamente pelo seu anúncio, porque daí pelo seu anúncio ele está julgando o que tipo de pessoa que ele vai atingir. Então ele não deixa mais você ter esse tipo de controle. O próprio controle que está fazendo é o Meta, ele que vai fazer. Então aí em 2025, até tem data fixa para isso, 31 de janeiro, se eu não me engano, em 2025, você não vai poder mais excluir pessoas que você não quer atingir. O Meta vai se tratar disso, ele que vai cuidar, ele que vai dizer para quem que vai aparecer ou não. Então, Mais uma vez, a importância de a você importância. colocar uma estratégia muito bem definida para o seu Sim. criativo, né? Pensar muito bem. Esse negócio de fazer qualquer tipo de criativo e vamos ver no que dá, eu acho que vai dar muito problema, na verdade, né? Sim. Apesar de que é muito importante também testar, Não, né? Vamos testar vários modelos. criativo é sempre interessante testar toda vez, mas o que vai acontecer? Cada vez mais o Meta vai testar vários criativos, mas esses teus criativos têm que ter um sentido, tem que ter uma direção, não é tipo assim, eu vou fazer um criativo que me jogue para um lado, depois que me jogue para o outro, que me jogue para o outro. Não, não pode mais ser assim. O que vai ser? Os teus criativos vão ter que ser sempre numa direção, mas só que ela tem que ter sempre um mesmo sentido. E daí, aí assim você vai testando o tipo de criativo ou tipo de falas, aí tu vai fazer testes diferentes. Mas né, a partir daí que o Meta vai começar a definir que público ele vai atingir em cima disso. Uhum, certo, justamente. Pegando assim, mudando só um pouquinho o tema aqui, mas ainda dentro dessa ideia de como construir o seu vídeo, como o que você vai falar nele, tem algo assim que normalmente alguns advogados
conversam comigo, quando eles vão começar a anunciar no Meta Ads, eles vêm com um receio de, tipo, será que eu vou ter que fazer vídeos engraçados, dancinha, publicar coisas assim? E aí eu digo, né, claro que não, não é isso, inclusive não vai ser este tipo de conteúdo que vai te trazer um cliente. Mas assim, o que nós temos que ter em mente quando nós pensamos num criativo, num anúncio diferenciado, é pensar em algo que chame a atenção da pessoa mesmo, né? Não pode ser um assunto cansativo Sim. ou desinteressante. Tem que ser interessante, tem que ser chamativo. A gente precisa entender que rede social que nós estamos anunciando e fazer parte dela. Não adianta você pensar que, eu vou fazer do meu jeito, esperando que o mercado se adapte ao seu jeito. Não vai ser assim. O Não. mercado, ele vai continuar sendo do jeito que ele quer ser. E você tem que se adaptar ao mercado. Inclusive, o próprio Meta, ele faz isso sempre. Sim. Se você for pensar assim como era o Instagram alguns anos atrás, né, quando ele surgiu mesmo, era uma rede social só de fotos, basicamente. Não tinham os stories, não tinham reels. E como que surgiu os stories? O Meta percebeu que existia um outro aplicativo que estava focado mais em vídeos curtos de duração só de 24 horas e que o mercado estava adorando, estava consumindo muito, e o que ele fez? Trouxe isso para o Instagram. Beleza, então ele se Uhum. adaptou ao mercado. Mesma situação em relação ao Reels. O Reels foi basicamente por causa do TikTok, né, que Sim. começou a viralizar também, e muita gente gostou do modelo do TikTok. O Meta, de olho nisso, querendo se adaptar ao mercado, trouxe isso para o Instagram também. Então, se grandes empresas bilionárias fazem isso e se adaptam ao mercado, gente, nós também temos que ficar atento nisso e se adaptar ao mercado e entregar o que o mercado espera, sabe? Uhum. No caso de criativos, assim, eu sempre gosto de falar, tipo, o teu criativo tem que ser informativo, tem que ser bonitinho, mas ele não pode parecer anúncio. Ele não Ah, pode sim. parecer, ele não pode chegar simplesmente, oi, tal, 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 eu sou advogado, vem aqui para fazer tal coisa. Não. Você tem que ser informativo, você tem que informar teu público, você tem que atrair a atenção dele. Eu vou dar só um exemplo de um, inclusive eu vi ontem, do Burger King. Tu lembra aquela história do hambúrguer do concorrente, que eu não vou falar para não dar treta, que os bichos não comiam, não dava mofo, não Ah, fazia sim. nada, Aham. certo? O que o Burger King fez? Ele pegou um hambúrguer dele, acho que, não lembro que hambúrguer que é, ele botou e filmou ele por um mês. E daí só embaixo ele tava escrito assim, utilizamos sempre produtos 100% naturais. E o Uhum. que aconteceu? Eles fizeram um time-lapse, que é o hambúrguer novo, e ele foi criando mofo, bolor e apodrecendo. Uhum. O que aconteceu? Isso daí deu uma prova de que o que eles falam é verdade, que eles usam só produtos naturais e tal. E esse Rios aí, eles fizeram Rios, ele atingiu mais de 8 bilhões de pessoas e Uau. aumentou em 14% o faturamento do Burger King. Só por causa disso. Porque o que que é? É um anúncio que não parece ser anúncio, porque é uma curiosidade. Ele pegou um gancho lá de trás, desse concorrente dele lá atrás, e ele pegou e jogou assim e fez esse storytelling todo. Não parece anúncio, porque ele não está vendendo nada, ele só está reforçando o que ele já faz, e Uhum. ele a parte de criativo, tudo, não aparece como se fosse um anúncio nenhum. Era só uma curiosidade, que na verdade é um anúncio, que a intenção era atingir as pessoas, chamar a atenção delas para o produto e fazer com que elas comprassem. Cara, isso é a chave de ouro, assim, para quem quer realmente ter mais sucesso com anúncios, é justamente trazer um modelo em que não parece um anúncio, porque o público tá cansado de anúncios. Se a Sim, pessoa percebe que é um anúncio, ela nem começa a ver o seu vídeo, já pula. E você mesmo pode perceber o seu próprio comportamento, né? Eu, quando eu olho para o meu comportamento, eu já sei que eu ajo dessa forma também. Se eu vejo que apareceu um anúncio, eu pulo ele, porque eu não me interessa em receber uma oferta ali quando eu estou na rede social para outros motivos, né? As pessoas estão nas redes sociais, na maioria das vezes, para interagir com outras pessoas ou para consumir um conteúdo que ela acha interessante. E quando você, como escritório de advocacia, vai trazer informações para as pessoas, tem que tomar esse cuidado de não ser muito cansativo, muito técnico, mas de uma forma chamar a atenção da pessoa sem fazer
necessariamente uma oferta direta, até porque não pode, né? Você não pode É, trazer uma linguagem comercial, jamais. né? Já tem essa questão. E o fato de ser proibido trazer uma mensagem comercial é justamente para não trazer essa ideia da que a advocacia é comércio, né? Traz essa questão de vendas, assim. Não é esse o objetivo. E o que mais funciona é você vender sem vender. O público quer isso, por que não se adaptar a esse formato, né? Tanto que hoje em dia, a gente anunciava lá em 2020, antes a pandemia foi 2018, 18, 19? Não, ela 2020? começou em 2020. 2020, a gente anunciava em 2020, antes de 2020, a quantidade de gente anunciando com tráfego pago era muito baixa, eram pouquíssimos anúncios que você via no Instagram, quase ninguém fazia. A diferença de hoje para 2024 é absurdo, é um aumento, só que o que acontece? Você precisa diferenciar dessas pessoas, você não pode ficar só toda hora querendo vender, você tem que fazer um criativo com um assunto que chame a atenção do teu público. Você não pode simplesmente, vem aqui que eu quero te vender tal coisa. Não, tá cheio de gente assim. Uhum. Você tem que ter um criativo de caráter informativo e que pegue justamente na dor da pessoa sem que ela perceba que seja um criativo aquilo lá. Porque pode aparecer que ela tá, por exemplo, tendo o problema dela e você apareceu com um insight desse problema dela, ela diz, interessante. Vou acessar, geralmente no Instagram, vou acessar o Instagram e vou ver o perfil dessa pessoa. Mas aí que tá o detalhe, aí que tá a grande pegada. Se o cara entra no teu Instagram e o teu Instagram não tem nada, como é que ele vai descobrir se você tem alguma coisa? A gente vai entrar, eu até queria falar agora que, tipo assim, é prescindível você ter conteúdo no seu Instagram também, não Sim, só. Você precisa ter conteúdo no seu Instagram, você precisa mostrar para as pessoas quem você é. Querendo ou não, o Instagram é a sua vitrine. As suas redes sociais são sua vitrine. Eu gosto sempre de botar aquele exemplo de tipo assim, você vai no médico, você procura ele no Google, por exemplo. Google é uma questão quando você tem intenção de procurar uma coisa. Você procura um médico, eu quero um médico, um dentista, alguma coisa assim. Eu vou procurar um dentista, cheio de dentista aqui. Primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai atrás do teu Instagram. Primeira coisa. Ela vai chegar e dizer, beleza, eu achei, gostei, cliquei nesse anúncio, vou ver se tem, além de page está certo, vou procurar o Instagram dele, ver como é que ele é, vou conhecer, a pessoa vai querer uma familiaridade contigo antes de fechar. E daí o que acontece? Um Instagram bem feito, justamente de onde as pessoas chegam depois dos anúncios ali, vai fazer com que a pessoa tenha mais confiança contigo, crie uma familiaridade contigo bem grande e a chance de ela fechar contigo aumenta exponencialmente. sim, concordo totalmente. Inclusive, isso que você trouxe é, sem dúvida, uma grande tendência para 2025 para os escritórios de advocacia. Quem não é do universo jurídico pode olhar para isso como algo tipo, meu Deus, isso é tendência desde lá Sim. 2007 ou antes disso. Hum. Mas a questão é a seguinte: os escritórios de advocacia estão no digital com muito mais segurança desde o provimento 205, que é 2021, então ainda é muito recente. Então, sim, é interessante a gente falar que isso é uma tendência para 2025, porque o que mais tem funcionado até o momento é o modelo de anúncios na internet em que a gente se baseia bastante nas redes sociais, desculpa, bastante na rede de pesquisa do Google, leva para uma landing page e chega no Instagram. Então, esse é um modelo bem simples, bem básico, assim, em que nós vamos encontrar pessoas que estão em busca de um advogado no Google, chega na landing page e vai para o Instagram. Até o momento tem funcionado bem, mas veja bem, se você analisar os dados de quantidade de advogados anunciando desde o provimento 2021, né, 205, para agora e o que esperar daqui para frente, você vai perceber que cada vez mais advogados vão começar anunciando, vai começar a anunciar e o custo de anúncios vai subir cada vez mais. E isso vai fazer com que você seja forçado a tomar outras estratégias também, além desse modelo no Google, landing page e o WhatsApp. E o que mais a gente pode fazer? Um próximo passo seria redes sociais. O que o Alexandre trouxe aqui realmente é indispensável. A pessoa que te encontrou no Google, por mais que ela já esteja em busca de um advogado, ela não vai se contentar só com a sua landing page e já vai
ter toda a confiança do mundo em você e querer te contratar imediatamente. Ela vai querer ter mais elementos para se aproximar, ganhar confiança, ver se você realmente é um especialista, que você realmente pode ser o melhor profissional para atender ela, e muitas vezes ela vai para as redes sociais, vai buscar você lá, e inclusive as redes sociais elas vão servir para chamar essa pessoa como um seguidor, ela vai começar a te conhecer mais, consumir mais o seu conteúdo, e com isso ela se torna um contato mais aquecido, que você consegue fazer uma venda melhor para ela do que fazer uma venda para um contato totalmente frio, que só viu um anúncio no Google e chegou no seu WhatsApp. Então, realmente, é indispensável ter rede social. Não, realmente, ainda funciona, óbvio, Google, landing page e entrar em contato, mas quando a pessoa chega, vamos botar uma pessoa que tem uma ação grande, por exemplo, vamos pegar advogado. Se ela te encontra no Google e vê que teu Instagram tem toda a tua autoridade lá, que você tá tudo, que você entende do assunto, você mostra tudo, você chega, a chance da pessoa te ver, entrar em contato contigo e querer fechar negócio é muito grande. Porque ela já vai ter uma familiaridade contigo. Porque eu sempre gosto de falar na questão quando a gente encontra o pessoal dos infoprodutos na estrada. A gente chega assim, tipo assim, eu vejo ele toda hora assim, cria uma familiaridade enorme com ele. Porque a gente vê ele todo dia, a gente sabe, a gente teoricamente vira fã do cara. Saca? Mas é como se fosse naquela época, quando você tinha astro de novela, essas coisas assim, tu via ele na novela quando eu tava na rua, que legal, vou lá, talvez tentar tirar alguma coisa. Mesma coisa acontece hoje em dia com o Instagram, eu conheço aquela pessoa lá, vou lá conversar com ela, porque eu conheço. Então, tipo assim, a pessoa te enxerga como uma autoridade, te enxerga com familiaridade, porque querendo ou não, você, dependendo como vai, você tá todos os dias na casa da pessoa. Porque a pessoa tá vendo ela através pelo Instagram, YouTube, qualquer coisa. Então, a chance de ela ter uma familiaridade contigo e querer fechar contigo é bem maior. Sim. Saca? Então, é fora de séries. Sim. E considerando isso como uma tendência, quase que como uma obrigação também para 2025, tem um insight bem interessante que eu vi recentemente, que é o seguinte: a Vox Media dos Estados Unidos fez uma pesquisa em que ela constatou o seguinte: dos entrevistados, 75% das pessoas viam mais autoridade em hosts de podcasts, muito mais do que influencers e pessoas famosas. Então, veja bem a possibilidade que você tem como advogado ou advogada trazer essa sensação de autoridade ou realmente afirmar a sua autoridade construindo um podcast, você criando o seu próprio podcast, conversando com convidados que sejam do universo desse serviço que você vende, inclusive até conversar com próprias pessoas que seriam do perfil do seu público-alvo para conversar sobre os desejos e dores que ela tem, porque isso vai trazer só benefícios, vai te trazer conteúdo bem gravado, né, com qualidade de imagem e de som, vai te trazer um conteúdo que você sentou ali durante 1 hora para conversar, se for o caso, mas que você pode separar em vários cortes pequenos e movimentar suas redes sociais com esses pequenos cortes. Então você já tem, além do podcast inteiro, você tem vários pequenos cortes, como esse aqui, por exemplo. E também você vai conseguir trazer essa autoridade que é tão difícil de alcançar por meio de outros conteúdos, que tem que ser muito mais criativo, né, para você realmente construir essa autoridade para as pessoas. Então, do meu ponto de vista, essa seria uma dica bem bacana para 2025, você criar o seu próprio podcast. Só para fechar aqui a ideia, Pode fechar depois. os advogados que moram em regiões metropolitanas, região de capital, eu acredito que têm acesso mais fácil a estúdios de gravação de podcast, como aqui no caso a gente utiliza o Bananex em Florianópolis, mas pessoas de outras cidades, assim, eu também já gravei um episódio em Curitiba, inclusive, e capitais estão, assim, muito mais um acesso facilitado para esse tipo de estúdio próprio para isso. Talvez quem mora numa cidade pequena do interior sinta mais essa dificuldade, mas você também pode criar o seu próprio podcast com os seus recursos. Eu sei que vai exigir um pouco mais de conhecimento, né, e também de ferramentas e tudo mais, mas o que você puder fazer nessa direção, com certeza vai ser bem positivo. É que eu tenho a própria experiência que, às vezes, quando eu tô olhando mexendo no Instagram certinho, aparece aquele corte do podcast de uma pessoa. Eu geralmente
eu tô passando, quando eu vejo isso aí, eu vejo que o cara tá falando uma coisa, eu paro pra ouvir ele. Porque, querendo ou não, é um corte de um podcast, provavelmente, que o cara tem uma autoridade enorme naquele nicho, e, tipo, ele chegou e pegou só aquele pedacinho e botou pro convidado falar. Então, geralmente, isso daí, ele chama a atenção da pessoa, e eu gosto de parar. Eu paro realmente pra ver num negócio desses, assim. Então, ele chama a atenção. Até pelo fato, talvez, de ser uma questão de entrevista, alguma coisa assim. Então ele chega a fazer como é que eu vou dizer? Ele chama a minha atenção e faz com que eu pare e queira ouvir o que ele tá falando. Nem que não seja o que eu nunca ouvi falar, mas parece que ele é uma curiosidade. Ele transforma uma curiosidade pra gente, assim. Sim. Então, eu vejo, sim, dessa forma também, como vários benefícios de você utilizar esse formato, né? Só tem coisas boas. Mas vamos avançar aqui, que a gente ainda tem várias coisas para falar. Aham. Eu queria dar uma passada rápida aqui sobre essa questão que é uma dúvida que vários advogados têm, sobre o futuro dos anúncios, se vai ficar mais caro daqui para frente? Hum. Cada vez mais vai ter gente anunciando, cada vez mais vão aparecer novos nichos na internet, então digamos que talvez vai ficar mais caro. O que vai melhorar o teu custo vai ser a qualidade do teu criativo. Teu criativo o teu criativo consiga falar com o teu público, atingir a dor do teu público da melhor maneira possível, ele vai ditar o custo do teu lead, da tua conversa. Então, tipo, quanto mais o teu criativo falar com o teu público, mais barato ele vai ser para ti. Fora isso, o público, querendo ou não, o custo vai aumentar um pouquinho, se você não utilizar isso. Complementando a sua resposta, eu acredito o seguinte, que o escritório de advocacia que se limitar a um valor ali de capital para um anúncio numa estratégia simples, para esse escritório vai ficar cada vez mais caro. Sim. Porque cada vez mais advogados vão começar a anunciar, já existe esse movimento, né, cada vez mais desde 2021. Mensalmente a gente consegue ver, pelos gerenciadores de anúncio ali, mais concorrentes chegando. E isso já está impactando num custo cada vez mais alto de clique para os seus anúncios. Então, quem se limitar numa estratégia mais simples, sem redes sociais, sem podcast, levando só do Google para landing page WhatsApp, você vai sentir que o custo vai aumentar cada vez mais. Então, eu acredito que a tendência seria realmente aumentar esse custo, só que o que você deve pensar, então, para não cair nessa armadilha de um custo cada vez mais alto? É você pensar, tudo isso que a gente falou até agora, aqui no Uhum. episódio, tudo isso são técnicas que vão facilitar você ter um resultado melhor. Então, se você colocar a sua estratégia pensando em ter um custo de aquisição mais barato, você vai conseguir ter mais retorno financeiro e você vai conseguir se manter competitivo no mercado. Estar no digital é indispensável, só que daqui para frente e cada vez mais, você precisa estar no digital de uma forma estratégica, sem ficar no básico. A pessoa que pensa assim: "Ah, mas fica mais caro ter um podcast, fica mais caro ter rede social". Gente, vai ficar mais caro se você não fizer isso. Essa é a questão. Você vai ficar num nível ali de concorrência que todo mundo está fazendo só o basiquinho, só o simples, só que essa concorrência aqui vai aumentar cada vez mais. Você vai sentir o custo do seu contato aumentando cada vez mais e vai chegar um momento em que vai ser insustentável. Então, meio que a gente tem que obrigatoriamente ir para a direção de ter redes sociais, espalhar mais esses canais de comunicação, trazer um contato cada vez mais aquecido para o seu escritório, que vai baixar o custo dos seus anúncios e, aliás, vai baixar o custo de aquisição desse cliente e você vai ver que o seu lucro vai aumentar cada vez mais. Essa é a questão. Para tu ter uma ideia, fugindo um pouquinho dos advogados, eu tive uma cliente uma vez que ela só anunciava pelo Google. Uhum. Somente pelo Google, e ela somente recebia os contatos, tudo certinho dela, mas só que cada vez mais ela reclamava que o custo que ela tinha para aquisição de cliente era muito grande. Daí a gente chegou, sentou e montamos uma estratégia. Vamos tentar uma estratégia de distribuição de conteúdo para o teu nicho? Vamos tentar montar toda essa estratégia junto, unir Google, Meta, experiência com o teu cliente, tudo certinho. Vamos testar, vamos fazer isso daí.
ela conseguiu baixar em 40% o custo de aquisição do cliente dela, Uau, em 6 meses. muito bom. Isso pelo fato de ela, só pelo fato dela, voltando a falar em familiaridade e autoridade, só pelo fato dela aparecer e realmente falar com as pessoas e demonstrar o que ela fazia, fez com que as pessoas tenham mais confiança para ela e muito menos objeção para comprar dela. É justamente isso que acontece. Uhum. Daí, por causa disso, ela acabou, tipo, diminuindo esse valor de aquisição dela e até hoje ela faz esse tipo de estratégia e funciona muito bem. Mas, como eu disse, ela aumentou o leque Prospecção, de né? prospecção dela. Ela Uhum. não foi somente para o Google, ou, tipo, ela só utilizava o Google e nem aparecia, ninguém via. Então, a chance era quase mínima. Quando Uhum. ela começou a abrir esse leque ali, melhorou um monte. Legal. E para complementar ainda mais essa ideia de o que eu posso fazer para tornar o meu rendimento melhor nos anúncios, meus resultados melhores, eu já vou para um outro assunto, que já era um tema aqui que eu queria trazer como tendência para os advogados também em 2025, que é a parte do atendimento e vendas. É, Gente, bem isso importante. da mesma forma como eu disse antes para as redes sociais. Para quem já é do comércio, de outros, né, outros mercados, quando se fala assim, atendimento e vendas não é tendência, né? Isso aí é quase que uma obrigação. E realmente, eu entendo também que é praticamente uma obrigação, mas, de novo, né? Eu entendo também que os advogados estão entrando no digital por conta dessa necessidade de prospectar mais clientes, aumentar o número de carteira de clientes no escritório, mas muitos advogados estão olhando só para a parte do marketing digital, que é a primeira etapa. Você vai atrair os seus contatos pelo marketing, eles vão chegar até o seu WhatsApp ou os seus canais de comunicação, mas e o que acontece depois? Ele não vai chegar já contratado e você vai precisar atender essa pessoa e fazer uma venda para ela. O que que acontece? Hoje em dia, o número de pessoas que vêm para falar com o advogado, vamos voltar para o advogado, ou até para o time de vendas, é muito maior do que há 5 anos atrás. Sim. Só que a diferença é o seguinte: vem muita gente que não está pronta para vender, para comprar de você. Ela vem com dúvidas, ela vem com dores, então cabe ao time de vendas, cabe ou ao próprio advogado entender a dor dessa pessoa e oferecer a solução. Entendeu? Uhum. Hoje em dia as pessoas não vêm tipo, eu vou, toma meu dinheiro, eu quero comprar teu serviço. Não, ela vem com dores, ela vem com dúvida. E muita gente peca nesse fato. A pessoa veio com um monte de dúvidas aqui e não queria comprar. Não. Como que nem você fala, a pessoa não vem só curioso ou só tem dúvida, é sempre um possível cliente. Sim, essa é uma coisa que eu sempre falo É. mesmo. Não é a pessoa que chegou com dúvidas no seu WhatsApp, ela é uma oportunidade de vendas. Ah, mas ela só queria saber disso, só queria saber daquilo, não estava intencionada para contratar o serviço. Beleza, então o que você precisa fazer? Identificar qual é a etapa do funil que ela está, se ela está numa etapa mais topo de funil, querendo entender o problema que ela tem, ou se ela está mais no meio do funil, já ela sabe do problema, mas ela não entende muito da solução, ou se ela está no fundo do funil, ela já sabe o problema, sabe a solução, mas ela ainda não está convencida sobre qual é o profissional, qual é o advogado que ela deve contratar. Então você vai identificar pelas perguntas dela qual é a etapa do funil e você vai conduzir ela nesse funil até o momento que ela vai tomar a decisão de compra. Então toda pessoa que chega, não existe curioso. A pessoa chega em alguma etapa do funil e cabe ao escritório de advocacia ou o responsável pelo atendimento, por vendas, o setor de vendas do escritório, conduzir essa pessoa para a parte da contratação, né? Pode ser que alguns contatos vão levar mais tempo, outros menos tempo, mas se você só esperar que chegue o contato no seu WhatsApp falando: Oi, tudo bem? Você é advogado? Quero te contratar. Isso dificilmente vai acontecer. Não estou falando que não vai, mas você vai estar perdendo muitas vendas se você depender só desse tipo de contato. Isso, agora voltando para as tendências de 2025, o que está acontecendo é as pessoas estão vendo um gargalo que está tendo nesse atendimento. E o que está acontecendo? Cada vez mais está existindo inteligências artificiais de atendimento, Ah, sim. que começam a fazer filtros sobre essas pessoas. Porque o volume de pessoas que vêm pro escritórios ou qualquer nicho que você tem é muito grande
E dependendo do nicho, dependendo do escritório ou até o time que você tem, você não consegue suprir tudo isso. Uhum. Às vezes, e daí existem essas inteligências artificiais que são autônomas, são treináveis e fazem com que eles filtrem cada vez mais essas pessoas. Às vezes, tipo, a pessoa realmente não está pronta para comprar de ti. Essa inteligência, ela filtra ela, lógico que guardando ela como um contato futuramente, mas ela filtra para você e já traz a pessoa já com todas as dúvidas prontas. Tipo, a pessoa tinha dúvida em tal nicho, tal nicho, tal nicho. Realmente ela tem direito a fazer isso? Sim, beleza. Daí ela vem em contato contigo. Isso é uma tendência muito boa em 2025, tá? Sim, considero isso totalmente válido. A gente já utiliza isso na Carve Marketing Jurídico, inclusive. Alguns clientes da Carve utilizam a ferramenta que é o Leadster, não sei, né, uma das recomendações aqui é uma das ferramentas que trabalham com atendimento por inteligência artificial e também tem dentro dessa mesma ferramenta um atendimento programável, que você consegue escrever ali quais são as perguntas e respostas que a pessoa pode trazer. É um pouco mais robótico, Isso. né? Eu até entendo que esse atendimento muito robótico, ele tem que tomar cuidado, não é sempre que ele é o mais eficaz. Eu costumo dizer assim sobre isso. O principal, assim, a melhor experiência para o usuário seria o atendimento humano. A pessoa chega e conversa com um humano que vai entender o que ela precisa e vai trazer as respostas que ela precisa. Mas claro, o mercado é muito exigente, cada vez ele quer mais respostas completas e quer respostas super rápidas. Então, se ela veio de um anúncio, chegou no seu WhatsApp, ela quer ser atendida imediatamente. E a parte do atendimento humano, nessa parte, eu acho que é o Sim. mais, assim, o maior desafio. É Você que responder rápido, todo mundo que chega. Então, quando você sente que o atendimento humano, ele tá deficiente nessa etapa de demora nas respostas, assim, ou então não consegue trazer as melhores respostas para todo mundo que está chegando no seu WhatsApp, aí você pode considerar mesmo um atendimento por inteligência artificial que pode te ajudar a não perder um contato que quer resposta rápida. porque o que acontece? Hoje em dia as pessoas estão muito aceleradas. Sim. Ela chega, clica no seu anúncio, se em menos de 5 minutos, eu não digo 5 minutos, até menos se bobear, Menos, com bem certeza. menos. Se você não chega pelo menos e entra em contato com ela, ela já vai atrás do outro. Ela nem perde tempo. Então, tem muito. Quando você tem um volume muito grande de contatos, às vezes até a mão humana apanha um pouco. Porque você não tem como atender todo mundo. Você não tem como. Às vezes, tipo, digamos que você. Vamos voltar para os advogados. Você tem você e mais um vendedor. No máximo, e você recebe 50, 60 pessoas por dia. Humanamente impossível você atender elas ao mesmo tempo. Uhum. Então, querendo ou não, tipo, a pessoa não vai. Às vezes a pessoa não quer esperar você atender ela. Você tá lá trabalhando certinho, você tá lá atendendo todo mundo, mas humanamente impossível você atender todo mundo todo dia. Sim. Então, aí entra a inteligência artificial, porque ela pode filtrar esse tipo de pessoa e fazer com que a pessoa não perca, tipo, não se sinta rejeitada. Tipo, eu entrei em contato com o cara a 1h da tarde, 1h05 ele não me atendeu. Sim. Que atendimento que é esse? Mas realmente é assim. Parece muito rigoroso, mas Mas é assim, as pessoas. É que a facilidade das pessoas entrarem em contato com outras pessoas é tão grande que, tipo, elas não têm mais paciência. sim, Elas não é têm verdade. mais, eu vou entrar em contato contigo, não me respondeu, eu vou atrás de outro. Sim. Então, ó, essa é mais uma tendência. Avançando aqui nos nossos temas, tem um que eu acho que é muito importante a gente dar uma passada por ele, que é algo assim: qual é o melhor nicho para anunciar em 2025? Será que existe o melhor nicho? Como que eu vou escolher o melhor nicho? O que você pensa, assim, Alexandre, sobre produtos, serviços, assim, tipo, quando chega um cliente perguntando, qual é o melhor caminho? Cara, assim, quando o cliente vem e me pergunta, tipo, qual nicho que pode me dar dinheiro em 2025? Eu falo, cara, não é assim que funciona. Depende muito de toda a estrutura que tu vai fazer. O que acontece? Como a gente trabalha com tráfego pago, o tráfego pago é apenas mais um braço da tua operação. Ele amplia o que você já tem. Eu tenho um serviço de pet shop, por exemplo. Se o teu serviço de pet shop ele é bem feito, bem estruturado, e você vai anunciar, você anuncia você anuncia essa tua estrutura, então a gente vai ampliar essa tua estrutura, vai ampliar o teu negócio. Você vai vender bem se você trabalhar bem, isso é fato. Porque não adianta eu chegar e negociar anunciar o teu negócio e o teu negócio for ruim. Não há tráfego pago no mundo que resolva o teu problema. A tua estrutura não é boa, você não atende bem teus clientes,
Eu não vou conseguir fazer isso. Mas anunciar, você pode anunciar qualquer coisa. Inclusive, eu já vi gente anunciando funerária e curso de massinha de modelar. Que legal, né? Hum. Então, eu também acredito que você consegue vender qualquer coisa pela internet, mas não é qualquer coisa que vai te dar um retorno mais rápido, ou o melhor. Quando chega alguém lá na Carve e pergunta pra mim, né, Duério, qual é o melhor nicho para eu anunciar? Eu tô aqui querendo investir em anúncios, mas eu queria ir no melhor nicho. É muito comum receber esse tipo de pergunta lá na Carve. E a orientação que eu dou é nesse sentido. Primeiro, até de uma forma mais, assim, prévia um pouco, fuja desses mentores que te prometem o nicho de ouro. Sério. Corre disso porque o cara quer vender curso, entende? Ele quer que você conheça o curso dele, a ideia dele, mas se esse nicho fosse realmente maravilhoso, ele estaria no nicho e não te vendendo o curso desse nicho. Eu penso dessa forma. É tipo investimento com rendimento de 20% ao dia. Não, tem umas promessas mirabolantes na internet. Eu prefiro orientar no seguinte sentido. Primeiro, olhe para você mesmo e veja do seu portfólio de serviços as áreas que você gosta de trabalhar. Quais são as áreas que você gosta mesmo de conversar sobre esse assunto que você, assim, adora falar. Essas áreas são as principais que você tem que ficar de olho. Porque não adianta você ir para um nicho que te prometeram que é maravilhoso se você não entende dele, você não entende o público-alvo, não entende as dores do público. Imagina, sei lá, imagina que alguém te fale que direito portuário é o melhor que tem e você vai ficar milionário, mas você não entende nada. E aí chega um cliente e no seu WhatsApp quer conversar sobre isso, você vai ficar lá gaguejando, tremendo nas bases, não sabe muito bem, ou você tenta forçar uma venda por um caminho que para o seu contato não é interessante, então não vai dar certo. O que realmente pode dar certo é aquele nicho que você adora, que você conhece, você sabe exatamente qual é a dor do seu público, qual é a solução que ele precisa, os caminhos que ele tem a seguir, e você, ao falar disso com o seu contato, você vai conseguir convencer ele de que você realmente sabe do que está falando, e ele vai sentir essa confiança na sua voz e vai te contratar, porque dentre os advogados que ele conversou, você foi o que mais transmitiu confiança. Isso é o que eu entendo que mais faz vendas. Mas beleza, tem fórmula para você encontrar dentre o seu portfólio de serviço, né? Vamos supor, eu trabalho aqui com vários serviços, tem vários que eu adoro, ou então dentre os vários serviços da área civil, por exemplo, né? O civil pode se encaminhar para vários serviços específicos diferentes. Então, se você tem vários serviços e você quer escolher o melhor, a minha orientação seria essa. Olhe para os nichos que têm volume de pessoas conscientes sobre o direito. Seria um pilar, assim. Vamos colocar aqui 3 pilares para você escolher um nicho realmente bom. Primeiro, volume de pessoas interessadas. Não seria tão interessante, então, você ir para uma direção de nichos em que as pessoas não têm noção que ela tem esse direito. É melhor você ir para nichos que a pessoa já sabe que tem o direito e que tem muita gente nesse caminho. Beleza. O segundo pilar seria um nicho que o seu prospecto tem muita urgência na resolução. Por exemplo, se a pessoa tem uma questão de saúde muito grave na vida dela, que ela precisa resolver e para isso precisa entrar com uma ação judicial, isso é importantíssimo, é para ontem que ela tem que resolver. Então ela não vai ficar pensando muito, ela não vai ficar no seu funil, nessa jornada do cliente por um mês inteiro. Ela vai ter que decidir rápido. Então, se você anuncia para nichos com muita urgência, você consegue vender mais e vender mais rápido, de uma forma mais fácil também. E o terceiro pilar seria nichos que você consegue receber rápido de alguma forma, porque no direito, uma das grandes dificuldades são essas ações em que você recebe só lá no final. Então, priorizar nichos que também você consiga receber um valor de entrada, ou que você consiga estabelecer valores para cada etapa do processo, por exemplo, uma entrada no protocolo, outro valor ali quando sai a decisão liminar, e um outro valor ao final do processo com a sentença. Então, assim, você consegue receber mais vezes e ter um giro mais rápido de capital dentro do seu escritório. O nicho perfeito seria o que reúne esses 3 pilares. Tem muita gente com urgência que te paga rápido sobre isso. A gente até pode, num outro momento, quem sabe, falar só sobre essa questão de definição de nicho. Quais seriam, então, né? Existe nicho com esses 3 pilares? Eu entendo que existe, sim. Só que eu já vou te adiantar. Nichos com esses 3 pilares
não são novidade e já estão bem concorridos, assim, né? Esses tipos de nicho ali, o pessoal. Existe até o nicho até que tem uma janela, a gente chama de janela de conversão, que tipo, a pessoa te vê, mas ela te compra, ela fala com você lá na frente, ela compra com você lá na frente. Existe esse nicho na advocacia também. Mas eu acho que a pessoa o advogado tem que anunciar nesse nicho como um segundo anúncio, um segundo nicho diferente. Tem que ter esse nicho de urgência e que ele receba rapidamente, mas se ele quiser, eu quero outro nicho, quero fazer. Não bote como principal, coloque como segundo. Ele também vai te dar lucro, mas o lucro vai ser bem mais espaçado. Vai ser bem mais, tipo, não vai ser uma coisa muito rápida. Você não vai ter clientes todo dia. Você vai ter clientes, você vai receber, mas não é tanto como esse nicho que você tem um volume maior de atendimento e como é que chama? E pagamento inicial, né? Sim, sim. Então, Imagina você, então, que ouviu esse podcast inteiro até aqui e começou a pensar: caramba, eu preciso sair só do Google e também para as redes sociais, ter um podcast, começar a trabalhar melhor os meus criativos, fazer criativos melhores, com maior qualidade, ter um time comercial, um atendimento, ou então entender mais sobre vendas e pensar em investir numa estratégia focada em baixar o custo de aquisição do cliente e escolhendo um nicho que realmente tem todas essas características. Vai dizer, você já vai estar muito bem encaminhado para 2025, né? Com certeza. vai estar na frente de 70% dos advogados. Ah, eu acho que é bem mais, hein? Bem mais, bem mais. Eu acho que só o advogado que está anunciando hoje, independente do tipo de anúncio que ele está fazendo, ele já está na frente de mais de 70%, Uhum. né? E isso também é um sinal de alerta, porque se já, assim, o custo hoje já não é o mais baratinho de todos para você anunciar no Google, por exemplo, ainda não é um absurdo, mas né, a gente já vê um grande aumento ali de 2021 para cá, por exemplo. Imagina quando 100% dos advogados estiverem online. Então, pense sobre isso também. O que você faz hoje vai te colocar numa posição muito melhor em relação à sua concorrência em 2025, 2026 e daqui para frente. Também não deixe para depois, gente. Comece o quanto antes, você vai ver que isso vai fazer muita diferença lá na frente. Se você deixa para começar ano que vem ou semestre que vem, lá na frente vai estar um pouco mais caro do que hoje, vai ser mais difícil para você ir lá na frente. Então, quanto antes, melhor. Quanto mais tarde, mais difícil a estratégia, mais elaborada ela que precisa ser. Ou Mais senão, elaborado. você vai ter muito mais custo e muito mais trabalho para conseguir fazer. Então, Exatamente. o quanto antes começar, qualquer nicho, não só advogado, principalmente advogado, claro, mas qualquer nicho, quanto antes você começar, melhor vão ser as estratégias mais fáceis vão ser as estratégias que a gente pode ter para o seu nicho. Legal. Então, encaminhando agora para a parte final do nosso episódio, eu faço sempre um ping-pong aqui com os meus convidados. E chegou a vez do ping-pong com o Alexandre. Espero que Opa, você esteja preparado. vou tentar. Vamos lá, Alexandre. É bem simples, tá, gente? Eu vou fazer só uma pergunta rápida e espero uma resposta rápida aqui para a gente ter uma dinâmica, começando com uma conquista. É a minha conquista? Bah, então, minha empresa, cara. Minha empresa, quando eu criei ela em 2022, cara, foi um sonho que eu tinha antigamente, saca? Desde quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava com CLT, essas coisas, disse, não, eu vou ter a minha empresa. Então, eu sinto que a minha empresa hoje, depois que eu fundei ela, que eu sinto que ajuda as pessoas. Não só, eu gosto de, tipo, quando eu chego, o meu cliente, vou lá, entendo toda a estrutura do trabalho dele, eu vou vendo o trabalho dele evoluindo e tal, e meu serviço de tráfego pago ajudando ele, eu sinto uma felicidade genuína, saca? Eu gosto quando o cliente, por causa, além com o tráfego pago e além do serviço do tráfego pago, porque a gente só não oferece só tráfego pago, a gente oferece todo o suporte possível, né? Então, eu gosto de sentir essa sensação de que eu me importo com um negócio do outro. Legal. É muito massa. E um arrependimento? Arrependimento tenho pouco, né? Eu não tenho muito arrependimento. Mas o arrependimento mais que me bate assim um pouquinho é não ter começado antes nessa fase. Porque eu sempre admiro o pessoal aquele pessoal da antiga, tipo, trabalhava começou quando o Google começou praticamente da garagem de casa e foi vendo todas essas tecnologias crescendo, eu acho animal.
Isso que eu me arrependo, não ter começado antes para não ver, para ter visto só uma parte dessa evolução, não toda. É uma referência. Cara, eu vou falar uma clichê básico aqui. Meu pai, minha mãe e minha esposa. São os meus três pilares, assim, que É, são as minhas maiores referências tanto em questão de resiliência, paciência e intelectualidade, fora de série. Não que tem como. legal, bacana. Um medo. Medo a gente tem vários, mas um medo mesmo que eu tenho, vou ser clichê de novo, é o fato de eu não poder nunca mais fazer o que eu gosto, saca? Tipo, o que eu gosto, que é ajudar os meus clientes, tipo, ficar estagnado. Tipo, não ficar evoluindo. Chegar, tipo, por exemplo, você chegar como um possível cliente meu, tiver uma dúvida que eu não consiga responder. Eu, tipo, não consigo, não vou pesquisar sobre isso, ou não vou crescer na minha empresa e vou ajudar você com isso daí. Então, meu maior medo é ficar estagnado e não conseguir te ajudar. Ah, legal. E um desejo. Um desejo é continuar o que eu tô fazendo hoje em dia, né? Porque continuar com o tráfego pago e ter com que o meu serviço, vou falar de novo, meu serviço ajude cada vez mais os meus clientes e eu consiga crescer junto com eles. Não adianta só eu crescer e o meu cliente não crescer. Uhum. Eu aumento a minha empresa e eu vejo que o meu cliente lá ele tá apanhando, não tá conseguindo fazer nada. Eu não gosto disso. Eu prefiro que o meu cliente cresça junto comigo do que deixar ele para trás. Eu não gosto de deixar as pessoas para trás. Perfeito. Então, assim, a gente encerra mais esse episódio aqui do podcast Vossa Autoridade. Eu gostaria de abrir para o Alexandre informar as redes sociais deles, para vocês conhecerem também um pouco mais. Cara, então, eu tenho minha rede social, que é a Omnimídias, no Instagram. Eu tenho o meu site, que é omnimídias.com.br, tá? E se vocês quiserem entrar em contato comigo também, com a nossa empresa, eu posso também passar o telefone? Acho que... Claro, fica à vontade. Então, o telefone aqui é 47, é Instagram, é WhatsApp, lógico, 93381-2509. Esse, Perfeito. E você que acompanhou, então, o episódio até aqui, siga a gente no YouTube. Você pode encontrar a gente no YouTube pela palavra Vossa Autoridade, buscando pelo podcast. Nós estamos também no Instagram, que é o Carve Marketing Jurídico. E siga a gente lá nessa rede social também. Eu espero que você goste bastante dos nossos conteúdos. A gente produz com muito carinho para você evoluir bastante o seu escritório de advocacia na internet. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.